Olá, queridos amigos, queridos irmãos em Cristo, como vai? Tudo bem com você? Para quem não me conhece, eu sou o professor e presbítero Antônio José. É uma satisfação muito grande estar aqui novamente com você. E se você estiver me acompanhando pelo Brasil ou pelo mundo, pelo YouTube, eu desde já te convido a se inscrever no meu canal, fazer parte dessa história e, sem dúvida alguma, a ser um grande contribuinte, informando e até mesmo compartilhando esses vídeos. E se você estiver assistindo este vídeo por intermédio da RBA, no programa Assembleia de Deus em seu lar, eu convido você a ir no YouTube e a fazer parte dessa história, se inscrevendo no nosso canal e compartilhando os nossos vídeos. Meus amigos e meus irmãos, hoje vamos falar da lição de número 8. E a lição de número 8, ela fala o exílio de Davi. O texto áureo desta lição fala: então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai. E desceram ali para ele, e ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles, e eram com ele uns 400 homens. Primeiro livro de Samuel, capítulo 22, versículo 1 e 2. Verdade prática desta lição diz dos muitos conflitos que vivenciamos, aprendemos lições preciosas para as nossas vidas espirituais e formação de nosso caráter segundo o modelo de Cristo. Esta lição, ela tem um objetivo geral e mostrar que dos muitos conflitos que vivenciamos, podemos tirar lições preciosas para a nossa vida espiritual. Este objetivo geral desta lição, ele é dividido em 3 pontos. O primeiro fala caracterizar o exílio de Davi. O segundo fala expor Davi e o amor com os pais. E o terceiro é explanar sobre pessoas que morreram por Davi. Esta lição, no primeiro tópico, traz uma temática: as características do exílio de Davi. Este primeiro tópico, ele é subdividido em 3 tópicos, e o primeiro é dito a caverna de Adulão. O segundo fala sobre os exilados da caverna de Adulão. E o terceiro é o simbolismo da caverna de Adulão. Quero começar esta aula lembrando que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, que todas as coisas contribuem ou cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Realmente, quando a Bíblia fala todas, é todas. As coisas que nos fazem chorar e as coisas que nos fazem sorrir. Os momentos que estamos nos montes e os momentos que estamos nos vales. Quando temos dinheiro e quando o dinheiro se acaba. Quando estamos realmente amando e sendo amados, ou quando nós estamos não amando e sendo odiados. A Bíblia fala que todas as coisas contribuem. Porém, para o sábio, o inteligente, aquele que consegue tirar lições da sua vida, ele consegue sim aplicar
Tudo que ele aprende na vida dele, realmente, tudo que ele vive, realmente ele consegue aplicar no seu dia a dia. É importante também salientar o que esta caverna de Adulão representa. A caverna de Adulão foi o lugar onde Davi teve que se refugiar, teve que sair da geografia onde estava, na verdade, os olhares do rei Saul, e ele precisou ser completamente ir a outro lugar, ir a uma outra localidade, ficar escondido, ficar, na verdade, no anonimato por causa do rei Saul, que, na verdade, o queria matá-lo. Porém, existe algo interessante sobre essa caverna. As lições da vida nós precisamos aprender. Para aprender, muitas das vezes tem lições na vida que precisamos passar por elas. Às vezes passamos por lugares, convivemos com pessoas, ou até mesmo encaramos situações que passamos, e elas, na verdade, nos arregimentam, experimentam, e é como que nós estivermos graduando-se na vida, ou se especializando na vida, aprofundando nossas raízes na vida. Muitas pessoas passam pela caverna de Adulão. Quando Davi foi para a caverna de Adulão, ele foi, na verdade, completamente entristecido. Foi completamente escorraçado. Foi fugido. Não tinha um outro caminho para ele. Mas existem pessoas que estão vivendo isso no seu dia a dia, encarando situações na sua vida. E aí tem um detalhe e é algo interessante. Davi estava na caverna de Adulão. Representa o exílio. O exílio é a fala de... Exílio fala de expatriação, forçada ou até mesmo livre. Um isolamento social. Um momento de solidão que a pessoa vive. Isso quer dizer exílio. Foi lá que Davi estava. Um outro fator também interessante é que uma pessoa que ela está em um momento como esse, como Davi estava, Davi não estava só. Davi não estava só na caverna de Adulão. A Bíblia diz assim: então Davi se retirou, dali se escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. A família amparou e ficou perto de Davi. Importante conceituar isso. A família perto de você. Um outro fator também é que perto de Davi se ajuntou todo homem que se achava em aperto. Segundo, pessoas endividadas. Terceiro, pessoas com espírito desgostoso. Mas a Bíblia fala que Davi, ele, como um pastor que ama as suas ovelhas, ele se tornou chefe e líder deles. Outro fator também é que dentro da caverna de Adulão, lá estavam os exilados também. Não queriam somente matar Davi, mas a todos os seus irmãos, e também, por proteção, os seus pais também foram para lá. Um fator interessante que nos ensina aqui. Primeiro,
um homem, se ele não tem uma família, se ele não tem, na verdade, amigos, se ele não tem alguém que os dê um abrigo, é um homem sem rumo, é um homem sem direção. Porém, Davi teve amparo porque os seus irmãos e os seus pais estavam com ele. Um outro fator também interessante, as características dos homens de Davi, que eram 400 e depois chegaram até 600. Porém, as características deles eram homens completamente desgostosos da realidade que vivia Israel. Segundo, pessoas endividadas. Terceiro, eram pessoas que elas estavam em aperto, em espírito atribulado e desgostoso com o que estava acontecendo. Enfim, olha só as características dos homens de Davi. Mas é importante como isso acontece. No caso de aplicação de lição para nós, é quando nós olhamos o terceiro subtópico, quando se fala o simbolismo da caverna de Adulão. Sabe, amados, amigos, irmãos, quando nós percebemos, olhando para a história, que Davi fugiu para a caverna, medo de ser morto por Saul. Depois, ele não ficou só, os seus irmãos foram com ele também. Depois, os pais também o acompanharam também. E aí estavam 400 homens que ele os liderou. Esse espírito de liderança que está em Davi, a gente percebe literalmente que quem é líder não precisa gritar. Quem é líder tem comando. Quem é líder, na verdade, sabe ter relacionamento e construir relacionamentos. Líder, ele faz pontes. Líder não constrói muros. Os muros separam as pessoas. O líder, sábio mesmo, ele constrói pontes. E sabe, essas pontes, muitas das vezes, são pessoas com pessoas que pensam diferente dele. Pessoas completamente que estão com pensamentos completamente diferentes dele, mas são pessoas que o sábio líder sabe agregar e ajuntar pessoas. Porque como Jesus mesmo falou, aquele que não ajunta, espalha. Um outro fator também, um líder sabe ouvir e conversar. Queridos, existe a hora para falar e existe a hora também para ouvir. Essa característica de líder a gente percebe muito em Davi, quando a Bíblia, na verdade, e muitos teólogos fazem um comparativo que Davi também, ele pode ser, e podemos comparar Davi a Cristo. Por quê? Porque as características que Davi vivia e vive, a grande lição de Davi para esses homens é que os que desejassem reinar com ele deveriam aprender a sofrer com ele. Visando sempre o reino de Deus no simbolismo espiritual, ou seja, as características dele é de uma forma simbólica, que assim como ele estava escondido naquela caverna, assim as pessoas o ampararam, assim também ele realmente estavam com essas pessoas, mas porém olhando para o futuro, ele ia dar a volta por cima e ia poder, na verdade, exercer uma liderança de rei já. Outro fator também é o que está no segundo tópico. O segundo tópico desta lição fala Davi e o amor com os pais.
Amados, esse segundo tópico, ele tem dois subtópicos. O primeiro é protegendo seus pais. O segundo fala a recompensa bíblica para os filhos obedientes. Pais e filhos são elos indissolúveis, inquebráveis. Nunca existirá um ex-pai, nunca existirá um ex-filho. Filhos são para sempre. Por mais que morram, mas continuarão sendo filhos. E por mais que os pais morram, mas continuarão sendo pais. É inquebrável esse elo. Davi não era conhecido somente e apenas como um grande líder, mas também ele tinha uma característica muito forte de um bom filho. Porque as características interessantes são essas. É que, para você ter uma análise, existem pais que matam seus filhos. E existem filhos que matam seus pais. Porém, existem pais e filhos apaixonados uns pelos outros. Existe realmente uma ligação muito forte entre pais e filhos. Um fator também interessante que nós olhamos aqui nessa história de Davi é que Davi era ligado aos seus pais. Queridos, os filhos, principalmente durante a velhice dos pais, devem honrá-los em tudo, a despeito das lutas e crises que estiveram enfrentando. Salmo 127, versículo 3. Outro fator também é que a recompensa bíblica para os filhos obedientes. As promessas de Deus não falham. Os pais têm uma representação de Deus no lar. Quando um pai ou uma mãe diz, não case, não case. Não namore, não namore. Não vá a tal lugar, não vá. Porque muitas das vezes os pais, eles têm percepções e têm, na verdade, uma série de pressentimentos e uma sensibilidade que somente alguém que ama de verdade tem. E aqui percebemos que existem filhos que são gratos e também filhos que são ingratos. Os filhos devem aprender a serem gratos aos seus pais em tudo, dando-lhes honra, dando-lhes, na verdade, dignidade e cuidados materiais. Isso é mandamento de Deus. Dia 2 de novembro, houve o Dia dos Finados. Muitas flores chegaram atrasadas no cemitério, porque eram para ser entregues quando os pais ou os filhos estavam vivos. E, de repente, as pessoas costumam somente valorizar as pessoas quando perdem. E aí, chegou o dia 12 de novembro, enche os túmulos de flores. Não estou dizendo aqui que é errado fazer isso, mas é muito melhor fazer enquanto a pessoa está com vida. Vamos aqui para o nosso terceiro tópico. Morrendo por Davi. Primeiro subtópico fala a inconsistência de Saul. Segundo subtópico fala o preço de proteger Davi. Terceiro subtópico fala a sina de Doeg. Amados,
Aqui, quando se refere à inconsistência de Saul, eu quero salientar que tem líderes que se destacam, tem líderes que prosperam no seu ministério, mas tem líderes que eles se afundam, causam escândalos, e eles vão para um caminho de derrotas. Falo isso porque quando olhamos para a pessoa de Saul, vemos um líder que tinha tudo para dar certo, mas porém, por ser egoísta, desobediente e por escolher os caminhos do seu próprio coração, ele teve uma série de contratempos. Nesta lição aprendemos que é importante ser leal. É importante ser amigos. Ser amigo. Tem pessoas que dizem: eu não tenho amigo, mas para você ter amigo é preciso primeiro ser amigo. Para você, na verdade, receber lealdade, é importante você ser leal. A palavra aqui fala da trajetória de um líder que ele se afundou e que ele teve uma série de problemas, uma série de dificuldades. Quando se refere ao preço de proteger Davi, amados, olhamos uma característica muito importante em Davi. Ele realmente sabia construir pontes. Ele não fazia muros de separação entre pessoas. Porque as pessoas antipáticas, azedas, pessoas ruins, pessoas fel, porque existem duas classes de pessoas, né? Pessoas com problemas, que é eu e você, e existem pessoas problemáticas. As pessoas problemáticas, elas são um terror, uma tribulação, onde quer que elas estejam. Em qualquer lugar, elas são conhecidas, vistas, percebidas. E aqui a gente percebe que pessoas, elas fazem questão de proteger Davi, mediante as tamanhas perseguições de Saul. Você tem alguém ou algum amigo, um Aimeleque, como seu amigo? Por considerar um amigo, e quando essa pessoa realmente te considera como amigo? Por que eu falo isso? Saul, ele simplesmente fez uma convocação para Aimeleque. Aimeleque, com todos os seus sacerdotes, estava à disposição, na verdade era o rei, e surgiu uma grande ira, uma mágoa, uma pessoa completamente descontrolada e desequilibrada. Era o espírito de angústia aqui e de vida que tinha Saul. E de repente ele, a tal ponto, chegou a um nível de degradação e de descontrole. Observe bem essa palavra, uma pessoa sem freio, uma pessoa sem discernimento, sem temor. E ele chegou a dar ordens para os soldados matarem os sacerdotes. Imaginem, os sacerdotes do Senhor, os que eram, na verdade, escolhidos e que foram escolhidos descendentes de Arão para fazer o serviço na casa do Senhor. O rei perdeu o temor e mandou eliminar todos os sacerdotes. Amados, acho interessante que um homem sem Deus, ele não tem limites. Imagine
um homem com poder na mão. Imagine um homem com dinheiro na mão. Uma pessoa sem Deus não tem limites. Aqui é interessante que é bom compartilhar essa questão da sina de Doeg, que fala de o que é predestinado e o que não pode ser mudado. Ele, descendente dos amalequitas, que o espírito de desobediência e de um caráter completamente na contramão dos sagrados mandamentos de Deus, Deus tinha mandado eliminar os amalequitas e Saul não fez, não eliminou. E agora Saul se dispõe a detonar e matar os sacerdotes do Senhor. Olha só o desequilíbrio das ações e das atitudes. E de repente aparece um filho de amalequitas, um descendente. Por ordem de Saul, ele mata os sacerdotes do Senhor. E quando ele entra numa cena brutal para assassinar os sacerdotes do Senhor, o que apenas um filho de Aimeleque, Abiatar, sobreviveu, salvou o éfode santo e foi ter com Davi. Amados, neste mundo existem muitos Doegs, pessoas que na sua própria natureza e nos seus próprios atos, na sua própria história de vida, parece que estava predestinada para o mal, preparada para aquilo. Entre eles eu poderia citar Osama Bin Laden, Mao Tse-tung, Saddam Hussein, Hitler e tantos outros. Nós precisamos, nos dias de hoje, pelo menos identificar e perceber muitas coisas no mundo espiritual para não ser enganados. Queridos, Deus usa homens, usa pessoas, muitas das vezes falhas e com muitas dificuldades. Deus escolhe as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, como a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 28. Antes, porém, esses instrumentos devem ser trabalhados, forjados pelo auxílio do Espírito Santo, a fim de que sejam vasos de honra no trabalho do Senhor. E aqui eu finalizo e termino esta aula te agradecendo, e eu quero aqui nesse momento orar por você. Amado Deus e Pai que estás nos céus, eu te apresento esse pastor, esse presbítero, esse líder, esse cooperador, esse professor, esta pessoa que aqui está. E eu oro para que o Senhor venha abençoar ela, para que ela venha dar uma excelente aula. Que o Senhor venha guardá-la, protegê-la e que a boca dela venha ser um instrumento teu para abençoar muitas vidas. É no nome de Jesus que eu te oro e entrego em tuas mãos. Amém. Que Deus te abençoe e até a próxima aula.